As tarifas de Trump alegavam impulsionar a fabricação americana e punir concorrentes estrangeiros. Mas eis a reviravolta. Não atingiu a China, atingiu o Japão. E não apenas perturbou o comércio, expôs quão frágil a posição dos Sekiseiwa no mercado automobilístico global realmente é. Enquanto Washington celebrava uma vitória, o Japão não reclamou, não tuitaram, não argumentaram. Apenas se moveram silenciosamente, estrategicamente. E quando alguém percebeu, já era tarde demais. Fábricas foram redirecionadas, investimentos deslocados. Cadeias de suprimentos foram reescritas silenciosamente e com precisão cirúrgica. E no processo, o Japão pode ter executado uma das manobras industriais mais calculadas da BJOS, história moderna. Neste vídeo, desvendamos o que realmente aconteceu por trás das manchetes. Porque isso não foi apenas uma história comercial. Foi uma aula magistral em pensamento de longo prazo versus teatro político. A política delineada na ordem executiva da administração não era tecnicamente nova. A ideia de penalizar veículos estrangeiros havia sido discutida por anos, mesmo durante o primeiro mandato de Trump. O que tornou este momento diferente foi seu momento e escopo. Em 2025, a indústria automobilística global já estava lidando com interrupções pós-pandêmicas na cadeia de suprimentos, pressões inflacionárias e uma transição rápida para veículos elétricos. Adicionar uma tarifa abrangente apenas adicionou combustível a um incêndio já imprevisível. À primeira vista, a medida parecia direcionada a competidores econômicos, nações vistas como prejudicando a indústria americana com mão de obra mais barata ou subsídios injustos. A narrativa oficial centrava-se na China e na necessidade de limitar a influência estrangeira em indústrias estratégicas. No entanto, os detalhes do alcance das tarifas contavam uma história diferente. As novas regras atingiram aliados próximos muito mais do que supostos rivais. Veículos montados no Canadá e México não estavam mais isentos, e a maioria dos carros importados afetados. Eles não eram chineses, eram japoneses. O Japão mantém há muito tempo uma integração profunda com o mercado automobilístico americano. Por décadas, empresas como Toyota, Honda e Nissan construíram e venderam milhões de carros para consumidores americanos. De fato, aproximadamente 1 em cada 3 carros dirigidos na América é fabricado ou da marca japonesa. Grande parte dessa produção nem acontece diretamente no Japão. Acontece em instalações norte-americanas em lugares como Ontário, Baja Califórnia e Águas Calientes. São fábricas estabelecidas especificamente para atender a demanda americana e cumprir acordos comerciais. Não eram brechas. Eram colaborações estratégicas projetadas para apoiar ambas as economias. Ainda assim, as tarifas não faziam distinções. Tratavam toda a produção não americana da mesma forma, independentemente da origem ou intenção. O efeito foi imediato e abrangente. Montadoras japonesas, especialmente Toyota e Honda, de repente se viram com custos adicionais substanciais. Custos que teriam de ser absorvidos internamente ou repassados ao consumidor. E enquanto a indústria começava a absorver esse choque, os mercados financeiros responderam. Nos dias seguintes ao anúncio, o preço das ações da Toyota caiu 9,5%. A da Nissan caiu 9,3%. Hyundai, que não é japonesa, mas está profundamente ligada ao mercado norte-americano, também viu uma queda de 11,2%. A reação do mercado de ações não era simplesmente sobre lucros. Refletia preocupações reais sobre interrupções operacionais, aumento de preços e competitividade a longo prazo. Ao mesmo tempo, empresas e fornecedores americanos também tentavam avaliar a situação. Muitas concessionárias começaram a se preparar para atrasos na entrega. Pequenos fornecedores que dependem de volumes de pedidos consistentes de montadoras japonesas operando no Z1 começaram a recalcular suas previsões.
A política que deveria impulsionar a fabricação doméstica já estava causando desconforto nas managers, próprias cadeias de suprimentos que pretendia apoiar. Analistas da indústria manifestaram-se rapidamente. Vivek Vaidya, especialista em mobilidade da Frost & Sullivan, apontou que a Toyota provavelmente sofreria mais devido à sua escala e exposição no mercado americano. A Toyota não apenas vende grandes volumes de veículos na América, mas também depende de um modelo de produção altamente integrado que abrange América do Norte e Ásia. Uma interrupção em uma parte do sistema tem efeitos cascata em toda a operação. Enquanto isso, o contexto mais amplo das tarifas levantava mais perguntas que respostas. Por exemplo, por que parceiros comerciais de longa data estavam sendo penalizados junto com os quais os EUO têm histórico de disputas? E mais importante, as tarifas realmente alcançariam seu propósito pretendido? A lógica por trás das tarifas é relativamente simples: tornar os produtos importados mais caros para que alternativas domésticas se tornem mais atraentes. Mas a indústria automobilística não funciona assim. Não é apenas sobre onde um carro é montado, é sobre onde as peças são obtidas, onde a engenharia é feita e como as cadeias logísticas são estruturadas. Um veículo construído em Indiana ainda pode usar transmissões feitas no México, semicondutores da Coreia do Sul e aço do Canadá. Tarifas sobre produtos finais pouco fazem para mudar a estrutura mais profunda dessas dependências. Conforme os dias passavam, embora profundamente afetado, o Japão não reagia da maneira usual. Não houve coletivas de imprensa, trocas acaloradas, nem represálias diplomáticas de alto nível. Tóquio permaneceu quieto. Em vez de se envolver em confrontos públicos, as principais montadoras japonesas começaram a agir. Por trás das cenas, essa resposta silenciosa era impressionante. Não era apatia, era preparação. Para muitos observadores, ficou claro que as empresas japonesas haviam previsto isso. Desde a primeira onda de retórica América Primeiro em 2018, montadoras japonesas vinham silenciosamente diversificando suas operações. Investiram em pesquisa e desenvolvimento em casa, construíram capacidade adicional no Sudeste Asiático e mapearam planos de contingência caso as relações comerciais se tornassem instáveis. Em resumo, haviam criado um manual estratégico, e no momento em que as tarifas foram aplicadas, eles o abriram. Ao mesmo tempo, dentro dos IUA, a aparência política ainda estava sendo gerenciada. A Casa Branca enfatizava que as tarifas visavam reconstruir a base industrial americana. Autoridades apontavam para Detroit e outros centros de fabricação tradicionais como lugares que se beneficiariam. Mas os primeiros sinais não eram promissores. Previsões indicavam que os preços dos carros aumentariam em toda a linha, e montadoras alertavam que esses aumentos afetariam não apenas importações, mas também veículos montados nos IUA. Devido a peças e materiais compartilhados, relatórios de vários grupos automotivos sugeriam que o preço médio de um novo veículo na América poderia aumentar entre 5 mil e 10 mil dólares nos meses seguintes à implementação da tarifa. Isso tinha grandes implicações para a acessibilidade. Mesmo consumidores sem lealdade particular a marcas começaram a notar tempos de espera mais longos, pagamentos mensais mais altos e menos modelos disponíveis nas concessionárias. Enquanto isso, muitas montadoras americanas não estavam equipadas para preencher imediatamente a lacuna deixada pelas marcas japonesas. Na última década, fabricantes domésticos mudaram seu foco para segmentos maiores e mais lucrativos, como caminhões e SUVs. Os segmentos compactos e híbridos, onde Toyota e Honda dominam, foram amplamente abandonados pelas empresas americanas. Com o aumento dos preços de combustível no início de 2025, a demanda por veículos menores e eficientes estava aumentando, mas a oferta estava diminuindo. Tudo isso levantava uma questão difícil.
A política tarifária era uma jogada estratégica ou um erro tático? No papel, visava impulsionar a indústria americana e reduzir a dependência de importações estrangeiras. Mas na prática, interrompeu cadeias de suprimentos confiáveis, alienou parceiros de longa data e não considerou a realidade nuançada de como os carros são fabricados no mundo atual. Dentro de dias após a implementação da tarifa de 25%, empresas como Honda, Toyota e Nissan começaram a ajustar estratégias de produção que vinham sendo planejadas há anos. Isso não era pânico, era execução. As decisões tomadas não eram reações, eram passos em um manual desenvolvido já em 2018, quando mudanças na política comercial dos Iguaçu começaram a mostrar sinais de imprevisibilidade. Para a Honda, um dos movimentos mais reveladores foi a realocação silenciosa da produção do Civic híbrido do México para a Indiana. Não foi um gesto político, foi uma necessidade comercial. Construir os veículos dentro das fronteiras americanas permitiu à empresa evitar as pesadas penalidades de importação e manter acesso a um mercado vital. O movimento também protegeu empregos e operações já estabelecidas em Indiana, que haviam sido reduzidas nos últimos anos. A Nissan seguiu o exemplo, cortando a produção do SUV Rogue no Japão e deslocando recursos para outras regiões. Enquanto isso, a Toyota tomou talvez o passo mais ousado de todos, acelerando o desenvolvimento da produção de veículos elétricos e híbridos no Sudeste Asiático. Tailândia e Vietnã rapidamente se tornaram pontos focais de investimento, com novas linhas sendo preparadas para a demanda global futura. Não apenas para servir a América, mas para apoiar a Europa e mercados emergentes também. Essas mudanças não foram apressadas ou improvisadas, foram deliberadas. O que as tornou diferentes de respostas anteriores foi a escala e velocidade. As montadoras japonesas não estavam fazendo lobby por exceções ou pedindo mudanças na política americana. Não estavam desperdiçando energia tentando reverter a decisão. Em vez disso, reconheceram-na e seguiram em frente. A lógica subjacente era simples. Se o mercado americano estava se tornando muito imprevisível, então a dependência desse mercado precisava ser reduzida. Isso não significava abandonar os MIAIXA completamente, mas significava adaptar-se rapidamente para garantir viabilidade a longo prazo. No mundo da fabricação global, resiliência frequentemente importa mais que resistência. Vale notar quão profundamente o Japão havia se incorporado na paisagem automobilística americana ao longo dos anos. Estas não eram apenas empresas enviando carros através do Pacífico. Haviam estabelecido linhas de montagem em Kentucky, Ohio, Alabama e Texas. Haviam feito parcerias com fornecedores americanos, empregado trabalhadores americanos e contribuído para economias locais de maneira significativa. As cadeias de suprimentos construídas entre Japão e Iguaçu não eram superficiais. Eram sistemas intrincados e duradouros, construídos sobre cooperação. Quando as tarifas vieram, essas mesmas cadeias de suprimentos começaram a sentir a pressão. Pequenos fabricantes na América, que forneciam peças para fábricas de propriedade japonesa, enfrentaram incerteza. Sem a garantia de volumes de produção estáveis, contratos estavam em risco. E para alguns, o modelo de negócio inteiro estava em perigo. Conforme montadoras japonesas começavam a deslocar operações para outros lugares, os efeitos cascata não se limitaram a empresas estrangeiras. Estenderam-se a cidades e municípios americanos que haviam passado a depender desses centros de produção. Mas o Japão não fez essa mudança por despeito. Não estavam retaliando. Estavam se ajustando, usando uma abordagem calma e calculada que refletia anos de preparação. Para muitas dessas montadoras, a ideia de diversificação não era nova. Na última década, haviam investido silenciosamente em P&D, expandido para novas regiões e construído sistemas de suprimento de backup que poderiam ser ativados se necessário.
O que aconteceu em abril de 2025 simplesmente desencadeou a próxima fase. Fábricas no Sudeste Asiático tornaram-se chave nessa evolução. Locais no Vietnã, Tailândia e Indonésia ofereciam mais que apenas custos trabalhistas mais baixos. Ofereciam isolamento político. Esses países não estavam aplicando tarifas surpresa ou mudando dramaticamente políticas comerciais da noite para o dia. Ofereciam previsibilidade. E no jogo automobilístico global, previsibilidade é inestimável. A mudança não foi apenas geográfica, foi também tecnológica. A Toyota avançou agressivamente com o desenvolvimento de baterias de estado sólido, visando ultrapassar a concorrência em tecnologia de veículos elétricos. A Nissan voltou seu foco para EVs menores e mais acessíveis, um segmento que muitos fabricantes americanos haviam despriorizado. A Honda começou a obter materiais de bateria de próxima geração de fornecedores fora dos Estados Unidos, garantindo que não estariam expostos a futuras restrições comerciais. Ficou claro que isso não era sobre uma única mudança política. Era uma mudança estratégica completa. As montadoras japonesas estavam se preparando não apenas para um turbulento 2025, mas para um mundo automobilístico transformado na próxima década. E sua estratégia repousava em 3 pilares: velocidade, diversificação e resiliência. Enquanto isso, de volta aos Emmanuel, algumas consequências das tarifas começaram a surgir. Concessionárias começaram a relatar atrasos no recebimento de modelos-chave, especialmente híbridos e veículos menores. Preços de carros importados começaram a subir, e mesmo veículos montados domesticamente não estavam imunes. Isso porque muitas peças, desde sensores até motores, ainda vinham de fora dos Guanaminiuaquiwa e agora estavam sujeitas a tarifas. Os consumidores começaram a notar a diferença. Tempos de espera para modelos populares aumentaram. Preços subiram em um momento em que muitas famílias já estavam financeiramente pressionadas. O mercado de financiamento automotivo, que havia sido relativamente estável, começou a mostrar sinais de tensão conforme os pagamentos mensais cresciam. Mas talvez o elemento mais impressionante em tudo isso foi o tom vindo do Japão. Não era confrontador, não era defensivo, era focado. Não houve ameaças, retaliação ou acusações. Em vez disso, a mensagem era que o Japão não apostaria seu futuro em um mercado que poderia mudar de rumo da noite para o dia. Se necessário, silenciosamente mudariam o foco para outro lugar e continuariam a construir. Esse tipo de resposta calma e disciplinada contrastava fortemente com o tom mais reativo na política americana. Enquanto autoridades americanas enquadravam as tarifas como um passo rumo à independência econômica, o Japão jogava um jogo diferente. Um que não era sobre isolamento ou confronto, mas sobre posicionamento político de longo prazo. Em meados do ano, analistas da indústria já notavam a mudança. Montadoras japonesas estavam perdendo alguma margem no curto prazo, mas estavam protegendo sua presença global. Sua presença no Sudeste Asiático e sua crescente vantagem tecnológica em veículos elétricos sugeriam que eles poderiam não apenas suportar as tarifas, mas sair mais fortes. Não era a primeira vez que o Japão enfrentava pressão econômica por disputas comerciais e provavelmente não seria a última. Mas a forma como suas empresas responderam em 2025 ofereceu um novo modelo que favorecia movimento estratégico sobre ruído político. Era um lembrete de que em indústrias globais, especialmente uma tão complexa quanto a fabricação automotiva, resiliência frequentemente supera retórica. Começou no nível local. Concessionárias por todo o país começaram a relatar atrasos na entrega de modelos japoneses populares. Veículos híbridos, em particular, que haviam se tornado uma oferta central para marcas como Toyota e Honda, estavam demorando mais para chegar. Alguns clientes que haviam feito pedidos foram informados que seus veículos não seriam entregues por meses. Em alguns casos, os prazos de entrega mudaram para o próximo trimestre. Outros foram aconselhados a considerar alternativas mais caras já em estoque,
frequentemente veículos que não correspondiam exatamente ao que o cliente originalmente pretendia comprar. No início, essas interrupções foram minimizadas como temporárias, um acúmulo, um problema logístico, nada mais. Mas com o tempo, ficou claro que algo maior estava acontecendo. Não eram atrasos isolados causados por gargalos, eram os sintomas de um sistema em transição. As montadoras japonesas estavam começando a redirecionar a produção e repensar suas operações norte-americanas. E embora não estivessem abandonando o mercado americano, não o priorizavam mais da mesma forma. Os consumidores rapidamente notaram outra mudança: preços. O custo médio de transação para novos veículos já estava subindo devido à inflação e aumento da demanda pós-pandemia. Mas agora veículos japoneses, particularmente aqueles importados ou montados com peças estrangeiras, começaram a refletir o custo adicional da tarifa de 25%. O que antes era um crossover híbrido de 27 mil RMB, agora estava mais próximo de 32 mil RMB. Em alguns casos, os clientes enfrentavam um adicional de 4 mil RMB a 5 mil RMB, mesmo para modelos compactos. Isso atingiu mais fortemente um segmento de mercado há muito associado a valor e confiabilidade. Por décadas, consumidores americanos recorreram a marcas japonesas para veículos acessíveis, eficientes em combustível e de baixa manutenção. O Corolla da Toyota, o Civic da Honda e o Sentra da Nissan dominaram o mercado compacto por anos. Mas agora a acessibilidade estava sendo comprometida, não por mudanças no produto, mas por política. Curiosamente, essas mudanças de preço não beneficiaram necessariamente as montadoras americanas da maneira que alguns haviam previsto. Por anos, fabricantes domésticos gradualmente se afastaram de carros pequenos e híbridos para focar em modelos maiores e mais lucrativos: caminhonetes, SUVs e crossovers de luxo. Isso deixou uma lacuna no mercado, uma que foi anteriormente preenchida por marcas japonesas. Com tarifas agora elevando o preço dessas importações, pode-se supor que marcas americanas entrariam e preencheriam o vazio. Mas elas não tinham os produtos certos para isso. A Ford, por exemplo, já havia saído completamente do mercado de sedãs. A General Motors havia reduzido suas ofertas compactas e focado mais fortemente em caminhões elétricos e veículos de alta margem. Enquanto a Stellantis, empresa controladora de marcas como Jeep e Dodge, tinha alguns modelos que teoricamente poderiam atrair compradores em busca de valor, eles não estavam amplamente disponíveis no mesmo segmento. Em resumo, os veículos que muitos consumidores americanos agora lutavam para comprar não tinham substitutos domésticos diretos. Fornecedores foram outro grupo pego no meio. Muitas das empresas menores que fabricam peças para Toyota, Honda e Nissan operam dentro dos Imenkirus Iwa. Elas fornecem desde componentes eletrônicos e vedações de borracha até tecidos para assentos e faróis. Esses fornecedores dependem de volumes de produção constantes para manter suas fábricas funcionando. Mas conforme montadoras japonesas começaram a cortar ou mover a produção na América do Norte, alguns desses contratos foram reduzidos ou pausados. Foi uma mudança silenciosa, mas perceptível, e uma que criou incerteza para negócios em estados como Ohio, Kentucky e Texas, onde muitos desses fornecedores estão baseados. Em Michigan, alguns fornecedores até começaram a emitir avisos internos, com previsões de produção sendo ajustadas para baixo. Para o segundo semestre de 2025, várias empresas começaram a se preparar para possíveis demissões ou reduções de horas. Não estavam apenas reagindo às condições de mercado. Estavam tentando se antecipar ao aperto financeiro que vem quando parceiros globais silenciosamente mudam seu foco para outro lugar. Esse impacto não se limitou a empresas privadas. Governos estaduais e locais começaram a expressar preocupação, especialmente em regiões que haviam se beneficiado de décadas de investimento japonês. Cidades onde Toyota ou Honda
haviam construído fábricas se viram fazendo perguntas difíceis. Se essas empresas continuassem a reduzir operações norte-americanas, o que isso significaria para as bases tributárias locais, financiamento escolar e emprego? Montadoras domésticas poderiam, realisticamente, substituir esses empregos no curto prazo? Enquanto tudo isso acontecia no terreno, havia outro desenvolvimento importante ocorrendo em um nível menos visível. A confiança estava começando a erodir. Por décadas, o Japão havia sido visto como um dos parceiros econômicos mais estáveis e confiáveis dos Estados Unidos. Suas montadoras haviam investido pesadamente em infraestrutura americana, aderido a padrões trabalhistas locais e mantido laços diplomáticos estreitos. Mas agora, com pouco aviso, estavam silenciosamente recuando, não se retirando completamente, mas mudando o suficiente para ser notado. Não era uma ameaça, era um sinal. De muitas maneiras, este foi o desenvolvimento mais significativo de todos. O dano não estava necessariamente em vendas perdidas ou fechamentos imediatos de fábricas. Estava na mudança de prioridades. As montadoras japonesas, e por extensão seu governo, estavam demonstrando que não viam mais os Itimerino Shiriasa como um parceiro econômico totalmente confiável. Esse tipo de percepção não muda da noite para o dia, e uma vez que muda, é difícil reverter. Isso não passou despercebido pelos economistas. Analistas apontaram que empresas japonesas estavam investindo mais pesadamente no Sudeste Asiático e Europa. Tailândia e Vietnã agora abrigavam linhas de produção expandidas de baterias e EVs. Alemanha e França estavam se tornando parceiros-chave em inovação. Enquanto isso, os Sekiscaniwars, antes centrais na estratégia de fabricação do Japão, começavam a parecer menos previsíveis e, portanto, menos atraentes. Mesmo mudanças sutis na política financeira respaldaram essa tendência. Surgiram relatórios de que o Ministério das Finanças do Japão estava reduzindo ligeiramente suas compras de títulos do Tesouro Americano, não de forma a assustar os mercados globais, mas apenas o suficiente para indicar uma recalibração de prioridades. Era um lembrete silencioso de que relações econômicas são construídas sobre benefício mútuo, e quando um lado muda as regras unilateralmente, o outro lado eventualmente se adapta. De volta a Washington, autoridades ainda estavam focadas em mensagens. A administração manteve sua decisão, argumentando que as tarifas trariam benefícios de longo prazo, lucros, encorajariam investimento doméstico e reduziriam a dependência da fabricação estrangeira. Mas em meados de 2025, essa narrativa estava se tornando mais difícil de manter. Fábricas americanas não estavam de repente prosperando, trabalhadores não estavam sendo contratados em massa e os preços nas concessionárias estavam subindo, não caindo. A ironia da situação não passou despercebida. Uma política projetada para impulsionar a fabricação americana havia, em vez disso, destacado a fragilidade do ecossistema automobilístico do país. Expôs quão profundamente integradas as empresas estrangeiras haviam se tornado, não apenas nos produtos vendidos aos americanos, mas nos empregos, serviços e infraestrutura que apoiavam toda essa indústria. As tarifas automotivas introduzidas pelos Estados Unidos podem ter sido pretendidas como uma tática de pressão, mas para o Japão marcaram algo completamente diferente. Uma confirmação do que muitos no país já suspeitavam. E uma vez confirmado, não reclamaram. Simplesmente mudaram. Em Tóquio, autoridades e executivos não realizaram coletivas de imprensa de emergência, nem emitiram declarações emocionais. Em vez disso, moveram-se com precisão silenciosa. Pegadas de produção foram ajustadas, novas linhas de suprimento foram ativadas e estratégias de investimento de longo prazo entraram em ação. Esta não era uma solução temporária para um problema inesperado. Era a execução de um plano que havia sido silenciosamente refinado ao longo de anos. A ideia central por trás da resposta do Japão era resiliência, não retaliação.
Em um momento em que decisões políticas nos Iskaskiwa pareciam cada vez mais imprevisíveis, o Japão concentrou-se em construir um futuro que não dependesse demais de qualquer parceiro comercial único, especialmente um que começara a mostrar sinais de nacionalismo econômico e mudanças abruptas de política. O objetivo não era punir a América, era proteger o futuro do Japão. Esse futuro, como definido pelas maiores montadoras do Japão, é elétrico. Toyota, Honda, Nissan e outras têm feito grandes investimentos em tecnologia EV, plataformas híbridas e desenvolvimento de baterias de próxima geração. Não eram projetos de pesquisa vagos, eram programas direcionados com cronogramas definidos, destinados a garantir que o Japão permanecesse competitivo em um mercado global em rápida mudança. A Toyota, por exemplo, acelerou seu desenvolvimento de baterias de estado sólido, uma tecnologia amplamente vista como o próximo salto no desempenho de EVs. Essas baterias prometem carregamento mais rápido, maior autonomia e segurança aprimorada em relação às células de íon lítio tradicionais. A empresa não apenas anunciou uma nova meta, começou a construir as instalações e parcerias de fornecimento necessárias para produzi-las em escala. E, criticamente, muitas dessas parcerias estavam sendo formadas fora dos Scandinavian. Ao mesmo tempo, Honda e Nissan concentraram-se em expandir suas linhas de veículos elétricos compactos. Esses veículos não foram projetados apenas para os M1000, foram construídos para atender a demanda na Europa, Sudeste Asiático e América Latina. O pensamento era simples. Se o acesso ao mercado americano viria com cada vez mais restrições, então fazia sentido investir em regiões onde parcerias de longo prazo e estabilidade política ainda eram fortes. Mas a abordagem do Japão foi ainda mais profunda que o desenvolvimento de produtos. Estendeu-se à geografia. Países como Tailândia, Vietnã e Indonésia começaram a desempenhar papéis maiores na estratégia de produção global das montadoras japonesas. Esses países ofereciam custos trabalhistas mais baixos, condições comerciais mais favoráveis e, importante, menos surpresas políticas.